quinta vez que a gente faz a divulgação dos resultados das 5 metas do movimento. E o que ficou muito forte na divulgação de hoje é que a gente tem que realmente ter um grande foco e uma grande preocupação em realmente resolver a questão do ensino da matemática, principalmente no ensino médio, mas que começa já no Fundamental 2. Então a gente tem esse enorme desafio. Apesar de todo o esforço que é feito no Brasil, eu acho que a gente amadureceu em termos de gestão, as gestões públicas estão avançando, acho que a gente não tem que ter a ideia de que as coisas estão paradas. Pelo contrário, as coisas estão avançando, o financiamento está avançando, a educação entrou na pauta. Agora, parece que os resultados não estão respondendo à altura desse esforço todo, desse recurso todo e de toda essa preocupação que tem no país em relação à educação pública no Brasil. Então, o que fica muito forte é que tem algumas políticas urgentes e que são aquelas políticas estruturantes que estão fazendo falta para que esses resultados realmente avancem. Então, falta um currículo, falta mudar, mexer na formação inicial do professor, a gente precisa garantir que mais crianças e jovens tenham acesso à educação de tempo integral, a avaliação precisa fazer mais sentido e realmente ser usada na gestão educacional, enfim. Tem várias políticas que a gente ainda não conseguiu completar o ciclo inicial delas e que são essas políticas que muitas vezes, na maior parte do país, tem estrangulado esses resultados, né? Esses esforços todos não estão conseguindo frutificar muito por conta disso. Então, se a gente quer pensar em educação de qualidade para todos, nós temos que pensar no Fundamental 2 e no que ele tem de específico. E aí temos várias questões que passam pelo currículo, que passam pela formação desse professor, que passam por considerar este adolescente, compreender melhor este adolescente, que passa pela organização dos tempos e dos espaços, né? Então, na verdade, eu acho que é preciso repensar o Fundamental 2, pensando na garantia de aprendizagem dos alunos. O que nós vemos é que os alunos não aprendem. E eles, para aprenderem, é preciso repensar toda a forma de reorganização, de recursos didáticos, de formação de professores. A experiência mostra, e algumas pesquisas também, que essa passagem do 5º para o 6º ano é uma passagem muito complicada. É preciso se pensar em como o menino tem os alunos, né, os meninos e as meninas, eles têm um professor que acompanha seu processo de aprendizagem no Fundamental 1 e, de repente, no Fundamental 2 eles têm vários professores, 50 minutos. De uma forma geral, o que se observa enquanto um fator crucial, né, nesse processo é a questão associada à formação dos professores e ao próprio processo de valorização dessa profissão tão importante que, mais do que simplesmente uma relação de amor que a gente precisa ter com todo e qualquer tipo de trabalho, né? Especialmente com essas que você tem uma relação mais direta com as pessoas, né? É preciso profissionalizar de uma forma que a sociedade reconheça o peso que um profissional como esse tem em relação ao próprio processo de viabilizar, né, um acesso digno para esses jovens e essas crianças que no futuro vão ter que fazer as suas opções de vida. Então, nesse sentido, até em relação específica do ensino médio, a Unesco desenvolveu recentemente um protótipo curricular, porque esse é um outro elemento central que precisa ser revisto, é que o conjunto de conteúdos que está sendo oferecido para esse jovem do ensino médio, ele estabelece uma relação muito distante desse conteúdo com a realidade do jovem, o afastando e diminuindo o seu interesse. Então, convido também a olharem, né, esse instrumento para refletir sobre a questão do currículo do ensino médio da proposta de formação. No ensino médio, por exemplo, no mundo inteiro, há carreiras diferentes, dependendo do futuro. Educação infantil e fundamental é cidadania. Ensino médio já entra em pauta o mundo do mercado, o mundo do trabalho, as opções profissionais. Nós temos que, para avançar, atrelar currículo, avaliação, instituição formadora, comprometimento dos professores com os ideais, com a busca sendo feita, com as metas a serem atingidas, a serem avançadas. E no ensino fundamental 2 não é diferente. O ensino fundamental 2
não é só uma transição para o ensino médio e o ensino médio não é só uma transição para o ensino superior. São etapas do desenvolvimento com idades específicas, metas específicas, formas de tratamento específicas e acho que uma vez determinado, delineado essa questão, temos que juntar forças. Universidades, governos, sociedade civil, secretarias estaduais, população, famílias, porque não podemos aceitar que um Brasil do futuro, como nós queremos, justo, democrático, qualificado, competitivo, querendo dizer coisas para o mundo, compactue com esse baixo desenvolvimento. Estamos avançando e acho que alguns caminhos começam a ser delineados. Os dados mostram agora que o desafio está no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Nós temos aí dados muito específicos, especialmente da matemática, a queda é bastante grande e há um caminho enorme a se trilhar. Talvez isso esteja acontecendo porque, tradicionalmente, o Brasil tem investido muito em alfabetização nos anos iniciais e depois no ensino médio. Está na hora de cuidar do filho do meio. Porque os alunos que chegam ao ensino médio, com esse déficit que o ensino fundamental 2 está mostrando, eles entram num ponto de partida muito baixo. E aí o desafio é arrumar, ajustar esse ensino, os anos finais do ensino fundamental, para nós termos um avanço significativo no médio. No Fundamental 2 é onde a dificuldade do aluno e a dificuldade do professor se revelam de maneira mais forte. O aluno sai daquele esquema de um professor só por sala, entra em professores especialistas por disciplina. E isso dá toda uma transformação na maneira dele aprender, na relação dos alunos com os professores, no vínculo que esses alunos têm com os professores e os professores com seus alunos. E hoje isso acho que é um grande entrave para a continuidade da melhoria que se conseguiu já no Fundamental 1. Né? O ensino médio acho que são outros desafios. Ele pega tantos desafios do começo, entram alunos que não estão qualificados para aquele ciclo e os propósitos, os conteúdos, os currículos, etc., desse jovem de 15 a 17 anos não estão relacionados diretamente com aquilo que a expectativa desse jovem é em relação àquilo que a escola oferece. Então é um outro desafio, é uma outra encrenca, mas eu acho que tem uma coisa positiva que é uma tentativa coletiva do Brasil como sociedade de olhar para isso, entendendo que não é um problema único, não é culpa desse ou daquele, mas que precisa uma solução coletiva, uma solução de sociedade como um todo. Acho que o ensino fundamental 2 é o grande gargalo, porque a gente está com problemas sérios no processo de aprendizagem, na questão da distorção da série e idade, da questão da qualificação do professor, né, da formação do professor. A gente passa aí por uma estrutura diferente no ensino fundamental 2 que tem impactado todo esse processo de aprendizagem dos nossos alunos. Então, acho que a gente tem que criar e de uma forma assim rápida. Não acho que a gente não tem mais tempo para não ter uma mudança significativa neste processo. Então, é a criação de políticas públicas ambiciosas para esse segmento, garantindo qualificação do professor e o processo de aprendizagem na idade correta para os nossos jovens e alunos do ensino fundamental 2. Então, a principal questão que eu acho que deve ser discutida é a responsabilização. E eu acho que, nesse sentido, este encontro de todos desta vez, ele finalmente colocou essa questão em discussão. Quer dizer, a presença do TCU é importante, muito importante, mas é preciso que o país tenha leis onde responsabilize, né, não só a questão da educação, mas a questão da educação principalmente, que é inacreditável que ocorra no Brasil ainda uma situação como ocorre, por exemplo, em Alagoas. Né? Todo ano, né, todos os índices são ruins e os piores são de educação. Alguma coisa precisa ser feita para responsabilizar os responsáveis por isso. Senão, não vai acontecer nada. Então, acho que é essa a grande contribuição desse encontro. O TCE de Mato Grosso do Sul está fazendo um trabalho de verificar não só a efetividade da qualidade do gasto público
mas sim se ele foi efetivo, se houve aprendizagem naquele município, se gastou o dinheiro e gastou bem, mas com qualidade, se as crianças aprenderem. É um trabalho novo que nós estamos fazendo um exercício muito grande de ver aquilo que foi usado do poder público, o dinheiro do poder público, teve efetividade na aprendizagem. Então essa tem sido a nossa luta em Mato Grosso do Sul. Discutindo com a Undime, com os sindicatos, discutindo com outros organismos de controle externo, CGU, TCU, Ministério Público, e saber que nós temos dados, são os dados dos municípios, das prefeituras municipais, os dados do Estado, do governo do Estado, e não temos, às vezes, mecanismos e ferramentas suficientes para transformar esses dados que nós temos em garantia da efetividade e da qualidade da educação no país. E é isso que nós estamos buscando.